Eu nasci na Colômbia, na capital, em Bogotá. Toda a minha infância e toda a minha vida eu passei na Colômbia. Até os 35 anos, que foi quando me casei, minha história começou. Quando eu tinha 25 anos, ou seja, eu estava estudando na universidade. Estava fazendo administração turística. Foi meu primeiro curso e eu estava indo para a universidade no momento em que peguei o ônibus. Eu nunca imaginei que aquele seria meu último dia em que eu teria vida, ou seja, nunca imaginei ter um acidente naquele dia. Todos os dias minha rotina era pegar o ônibus, ir para a universidade e fazer a rotina diária da universidade. Era então fazer minhas aulas, depois ir para a prática e depois voltar para casa. Foi isso que eu fiz. Fui, peguei o ônibus, disse ao senhor, ao motorista que parasse na esquina, os ônibus. A Colômbia tem duas portas, uma na parte da frente e outra na parte de trás. Eu fui para a parte de trás, toquei o sino, para o senhor com o sino. A porta, eu apertei o sino. Ele supostamente ouviu o sino, mas eu pensei que ele tinha me visto, que eu já estava descendo as escadas da parte de trás. E ele não me viu e virou. Ele virou o volante bem rápido para a esquerda e o semáforo estava amarelo, ou seja, ele deveria ter parado, mas ele não quis parar. Ele quis passar o sinal amarelo. Ele passou o sinal amarelo e nesse momento ele abriu a porta e me empurrou. Com a força do ônibus me empurrou para a rua, para fora. Eu caí no concreto e imediatamente, quando caí no concreto, eu não soube mais de mim. A última coisa que soube foi que uma voz de uma senhora disse: ela morreu, disse ela morreu. E eu disse: o que está acontecendo comigo? Não sei o que está acontecendo comigo. Nesse momento, imediatamente eu saí do meu corpo e vi a multidão de pessoas em cima de mim, ao meu redor, e vi a poça de sangue em cima, ao redor da minha cabeça. Ou seja, né, era uma poça completamente grande porque eu fraturei a cabeça. O que aconteceu naquele momento? Eu comecei a subir como se estivesse flutuando do meu corpo e via todo mundo em cima de mim. Eu via as pessoas, via as casas, os telhados das casas, passei. Pelas nuvens imediatamente, passei além das nuvens e já saí da Terra. Quando eu saí da Terra, vi a Terra e vi os planetas, vi Júpiter, vi Saturno, vi Marte. Ou seja, vi todo o universo e foi para mim um choque incrível, porque não sabia o que estava acontecendo comigo, mas sentia uma sensação boa, ou seja, não sentia uma sensação ruim, me sentia bem, me sentia como se meu espírito estivesse flutuando e não sentia peso, não sentia o peso da carne, né? É difícil experimentar isso, mas é assim que se sente quando você está por fora do corpo. Em seguida, vi todo o universo, mas logo foi como em frações de segundo. Imediatamente, me transportei para um túnel e no túnel não havia luz. Era totalmente escuro. Era como se você entrasse em uma caverna. Era uma caverna completamente negra, ou seja, não conseguia ver a palma das minhas mãos. Eu não via meu corpo, não o via e pude entender que eu estava passando por outra parte, que não estava experimentando estar viva, porque eu disse: estou viva ou estou morta. E eu toquei a palma das minhas mãos e me atravessei. Os dedos atravessaram minha mão, era como se fosse transparente. E minha mão saía para o outro lado. E eu soube que não havia carne, ou seja, eu disse não toquei na carne, ou seja, estou morta, ou o que está acontecendo comigo. Nesse momento, senti algumas presenças, as vozes de algumas presenças que começaram a zombar, começaram a rir atrás de mim e diziam coisas muito feias, diziam: você é uma má pessoa, você é o pior, você merece estar aqui. Eu dizia: quem são vocês? E eles não me diziam nada. Não me diziam absolutamente nada, apenas riam, e zombavam, e riam, e cada vez se aproximando-se mais de mim. E eu tentava fugir dessas presenças porque já estava com muito medo, porque se sentia como se fossem vozes de monstros. E o problema foi que quando eles tentaram se aproximar, eu tentei me mover.
para o lado direito e tropecei em uma parede. Depois, corri para frente e fui em direção ao lado esquerdo e tropecei novamente em outra parede. Foi aí que percebi que sim, era um túnel. Eu estava dentro de um túnel e no fundo de mim, atrás, eu via como fogo, ou seja, sentia o calor do fogo, das chamas, e sentia e ouvia gritos de pessoas que estavam sendo torturadas. Então eu ouvi esses gritos e senti muito medo naquele momento, não sabia onde estava. E eu lhes disse às presenças: onde estou? Onde estou eu? E disseram: você não sabe. Eu lhes disse: não, não sei onde estou. Então me dizem: você está às portas do inferno. Ali, quando eles me disseram isso, eu fiquei totalmente em choque, não sabia o que fazer. Eu disse: não, eu não posso estar às portas do inferno. Eu sou uma boa pessoa. Eu não posso morrer. Eles disseram: sim, você está morta e você vai estar para sempre. Neste lugar você não vai ter nenhuma outra forma de viver, ou seja, a única forma de viver é eternamente. Este lugar e para a sua eternidade. Nessa tortura você vai estar sendo torturado o tempo todo. Vamos te torturar o tempo todo. Eu disse: como assim que vão me torturar? Não entendo. E então as presenças me pegaram e puxaram meus braços e começaram a arrancar minha pele. Ou seja, tinham umas garras com unhas enormes e começaram a me arrancar. Ou seja, todo o braço, cada braço. Era como se eles estivessem destruindo tudo. Ou seja, eu sentia muita dor, porque quando você está morto, você sente. Ou seja, sente mais do que se estivesse vivo, você sente. Os sentidos se aguçam, ou seja, se aguçam mais. Porque você sente mais a dor física e sente mais o cheiro. O que eu sentia era um cheiro, porque essas presenças cheiravam a pura morte. Cheiravam a rato. Como rato. Era um cheiro horrível e eu sentia que estava realmente em um lugar muito feio, muito horrível. E eu dizia a eles: me deixem, por favor, me soltem. E eles não queriam me soltar. Então, a única coisa que eu me lembrei, porque naquele momento eu era uma pessoa católica. Eu ia à igreja católica e eu pensava que isso estava certo, que ser católico para mim era o melhor. Era a igreja em que minha família cresceu. E eu cresci em uma família católica. Eu ia todos os dias à igreja e assistia à igreja aos domingos, mas não estudava a Bíblia. Eu realmente não a lia, eu só ouvia a mensagem e não lia mais nada. A parte que o sacerdote nos dava como mensagem e assim, eu não estudava mais profundamente a Bíblia. Então, eu estava realmente fazendo como dizem, era uma católica, mas de aparência cristã, ou seja, não era realmente cristã. Era apenas como cumprir um rito, com um cumprimento, ir aos domingos à missa. E nada mais, só isso. E eu colocava, ou seja, minha casa estava cheia de estátuas. Estava cheia da Virgem, Maria, estava cheia de Santa Teresinha, São Maria de Porres, São Gregório, ou seja, minha mãe, ela. Infelizmente, já morreu quando eu era muito jovem. E ela tinha uma doença e sempre estava pedindo aos santos que a curassem. A doença da perna, ela tinha uma doença. Ela colocava muitas estátuas de São Gregório, que supostamente era um médico ou algo assim. Nós idolatrávamos muito em casa esses santos, pois supostamente santos, nós os idolatrávamos muito. E acima de tudo, a Virgem Maria. E eu cresci adorando a Virgem Maria, ou seja, eu acreditava que a Virgem Maria era algo muito especial. E o que acontecia no inferno, quando eu estava lá no túnel, as presenças me diziam: você deixou de cumprir os mandamentos do seu Deus e por isso está aqui. Porque você deixou de cumprir os mandamentos de Deus, do seu Deus. E eu dizia: mas quais são esses mandamentos? Eu não sei quais mandamentos eu deixei de cumprir e porque eu mereço o inferno. Eu não matei, eu não roubei, eu não fiz, não cometi adultério ou o que quer que seja. Eu pensava que tudo estava bem na minha vida, mas eu tinha feito outras coisas que não estavam de acordo com os mandamentos. Então, o que aconteceu? Naquele momento, quando estavam me torturando, quando estavam tirando minha pele,
A única coisa que pensei foi no Pai Nosso. O Pai Nosso, a oração que está em Marcos, na Bíblia, eu disse que ia começar a orar e disse: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Cada vez que eu ia dizer algo, os demônios me torturavam mais e mais, me arrancavam mais e eu gritava, mas eu continuava, eu insistia, eu dizia: não, eu não vou ficar aqui, eu sei que há um Deus que vai me perdoar, eu sei que há um Deus que vai ter misericórdia de mim e vai me perdoar e vai me tirar deste inferno. Eu não posso ficar aqui. A eternidade não pode ser passar a eternidade neste inferno. E eu continuei e persisti até terminar o Pai Nosso. Quando terminei o Pai Nosso, me lembrei que o único nome que há sobre toda a terra e sobre todo o universo é o nome de Jesus. E eu disse a eles: eu sei que há um homem sobre toda a terra e sobre todo o universo que é mais poderoso que vocês. E eu vou clamar por esse nome que me tire daqui, que me salve deste inferno. E eles diziam: não, 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 você vai ficar aqui, você não tem esperança, você vai ficar aqui por toda a sua eternidade. Eu dizia: não, eu sei que se eu disser a ele que me salve, ele vai me salvar. E eu comecei e disse, pela primeira vez eu disse: Jesus, por favor me salva, por favor me salva. E naquele momento nada aconteceu, na primeira vez nada aconteceu. Na segunda vez que contei a eles, continuei dizendo: não, você não vai sair daqui. Você vai ficar aqui o tempo todo. Jesus, por favor, me ajude. Eu te peço que me perdoe todos os meus pecados, tudo que fiz de errado. Perdoa-me. Eu me arrependo de tudo que fiz de mal. Se tratei alguém mal, se esqueci algum mandamento, eu te peço que me perdoe e me mostre a verdade, o caminho para santificar minha vida, para estar na tua presença. Eu estava chorando, clamando a Deus por misericórdia, e eles já me arrastavam para o fundo do túnel. Já estava chegando o momento em que iam me lançar ao fogo eterno, e eu sentia que ia queimar, que as chamas já me queimavam. Fazer dos teus mandamentos, eu te peço que me perdoe e me mostre qual é a verdade, qual é o caminho para poder santificar minha vida, para poder estar na tua presença, estar na tua presença. Eu não quero ficar aqui. Então eu disse mais uma vez: Jesus, por favor, me salva. Nada aconteceu. Na segunda vez, nada aconteceu, e eu estava chorando, clamando a Deus por misericórdia, e eles já estavam me arrastando para o fundo do túnel. Eu já estava chegando ao momento em que eles iam me lançar ao fogo eterno, e eu sentia que já ia queimar, que aquelas chamas já estavam me queimando. Eu já sentia as chamas sobre meu corpo quase. Naquele momento, a única coisa que eu disse foi: Jesus, eu te prometo, eu vou te seguir por toda a minha vida. Em toda a minha vida eu vou seguir somente a tua palavra e vou te seguir. Eu prometo que serei fiel a ti. Mas me dê uma oportunidade, uma única oportunidade para viver mais e poder mudar minha vida, mas me salva, me tira daqui, me salva daqui, por favor. Naquele momento, os demônios foram embora, me deixaram livre e eu fiquei: uau, o que é isso? Ou seja, algo aconteceu e o túnel já não era um túnel. O túnel se abriu e era um caminho espetacular. Como se você estivesse indo para um jardim, como se você estivesse em um jardim cheio de flores. Flores divinas, preciosas, que eu nunca tinha visto na minha vida. Ou seja, parecia que estavam dançando, ou seja, estavam como dançando e ao mesmo tempo cantavam: ó sana, ó sana, ó sana nas alturas, ó bendito seja o Salvador, bendito é o nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo. A ele se deve toda a honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu, uau, uau, isso é incrível. Ou seja, eu senti o amor de Deus por nós, senti que Deus estava me abraçando e que estava me dizendo: eu te amo. E eu senti aquela presença tão grande que eu me derreti. E naquele momento eu chorava e chorava e chorava, porque sentia que eu não merecia estar ali. Eu sentia que eu realmente merecia o inferno. Ou seja, por que eu merecia o inferno? Porque o coração não estava limpo, meus sentimentos não eram puros. Antes, de imediato, eu tinha cometido muitas coisas que Deus me revelou, quais eram as coisas más que eu tinha feito. Ou seja, era como se você tivesse algo que não consegue tirar do seu coração e sente essa amargura. É uma amargura que te machuca, que entristece a sua vida. E ele me diz: isso era o que você mais estava tendo como pecado.
E esse era o pecado pelo qual você estava indo para o inferno. E eu disse, uau, ó, não, sim, você tem toda a razão, Senhor. Ou seja, eu mereci o inferno. Infelizmente, a gente pensa que por não esquecer, o não esquecer é um pecadinho pequeno, mas o não esquecer é um pecado imensamente grande. E isso está na Bíblia, irmãos, ou seja, diz que se você não perdoa seu irmão, Deus não te perdoará. Ou seja, Deus te perdoa se você perdoa seu irmão. Não importa se ele matou sua mãe ou fez alguma coisa. Com você, com sua família, não importa, você tem que amá-lo. E diz, você deve amar seu pior inimigo. É isso que Deus me diz, você tem que amá-la e perdoá-la. Porque se você não a perdoar agora mesmo, eu te devolvo ao inferno. E eu, não, Senhor, eu me comprometo a perdoá-la. Eu não quero voltar ao inferno. Ele me diz, porque você tem que aprender primeiro a ler minha palavra, a entender minha palavra, a estudar minha palavra e a caminhar com minha palavra. E você tem que nascer de novo. E eu digo a ele, Senhor, mas como se nasce de novo? Eu não sei o que é isso. Ou seja, os católicos não sabemos como nascer de novo. Eu já nasci, já fui batizada, eu acho que já não preciso mais. Eles me dizem, não, minha filha, você precisa nascer de novo e se batizar novamente. Mas para viver uma vida cristã, para viver uma vida em Cristo comigo, ou seja, aqui eu vou estar ao seu lado e eu digo a ele, ok, já entendi, mas eu não entendo muito como eu vou estar sozinha lá na terra, com quem vai me ajudar, E ele me diz, não se preocupe, filha, eu vou te ajudar, eu vou te guiar, eu vou estar contigo ao seu lado, ou seja, vou estar colado a você, vou estar sempre te acompanhando, não vou te desamparar, não vou te desamparar, vou estar sempre ao seu lado. E eu digo a ele, ok, Senhor, isso está bem, mas porque eu vou demorar para conseguir um esposo. Então ele me diz, por quê? Até que você não mude sua vida, até que você não faça uma virada de 360 graus na sua vida, eu não vou te dar seu esposo, porque você precisa mudar completamente sua forma de vida, sua maneira de ser, de fazer as coisas, de viver, porque eu, na minha vida de católica, eu ia a discotecas, eu dançava, eu bebia, não que eu fosse alcoólica, mas eu tomava minhas cervejinhas, meu vinho, né? Ou seja, coisas que a gente faz sendo católico, né? Ou seja, como católico, você pode ir a uma festa e não está errado. Você pode ter namorado e não está errado, né? Mas, se você é cristão, já é diferente. Um cristão tem que ser muito reto em sua vida, tem que ser puro, tentar ser puro como Deus, ou seja, porque Deus nos chama à santidade, Deus nos chama a ser santos. E eu não entendia o que era isso, eu realmente não entendia. Eu dizia, mas Senhor, ninguém me ensinou como. Caminhar na palavra, ninguém me explicou o que é isso. E ele me diz, não se preocupe, eu vou te direcionar para a igreja onde você vai ficar, onde você vai aprender minha palavra. E eu, ok. E então ele me diz, é outra coisa que você tem que aprender, é que se você entrasse hoje mesmo aqui no céu, você entraria raspando. E eu digo a ele, e por quê? Ele me diz, você entra raspando porque você não ganhou nenhuma alma para mim. Ou seja, eu digo a ele, e o que é isso de ganhar almas? Ele me diz, ganhar almas é ganhar coroas. E eu, as coroas o que são? Eu disse, Jesus, não entendo o que são as coroas. Ele me diz, as coroas se ganham aqui no céu quando você evangeliza e dá a palavra, ministra a palavra a uma pessoa que nunca me conheceu, que nunca ouviu falar de mim, que nunca sabe o que é o nome de Cristo, de Jesus Cristo. E então, quando você fala para essa pessoa sobre mim, conta o que aconteceu comigo, que eu me sacrifiquei por vocês, que eu paguei o preço na cruz. E quando você mostra a essa pessoa que ela deve mudar a sua vida, que ela deve entregar a sua vida a mim, é quando você a ganha para mim. Essa é uma coroa aqui no céu. E eu digo, uau, isso é um trabalho grande. E ele me diz, sim, esse é um trabalho, esse é o seu ministério. Você tem que aprender a discipular as pessoas, a começar a discipular as pessoas. Quando vocês começam a dissipar essa corrida na terra, é aí que vocês começam a ganhar coroas. E você começa a construir sua casa, a mansão na qual você vai viver no céu. Você começa a construir desde a terra, quando você ganha umas para mim. E eu nunca teria sabido disso se não estivesse na presença de Deus naquele momento,
Se eu não tivesse morrido, eu não saberia que isso existia, não sabia que a gente tinha que trabalhar para ganhar sua coroa no céu. E isso é o que eu conto a vocês, irmãos. Ou seja, realmente, eu tinha muitos pecados pelos quais eu estava me condenando, mas o principal dos pecados pelos quais eu me condenava era a idolatria e o não esquecer. O não esquecer era o principal pecado que ele me mostrou. Mas além disso, havia os pecados de não servir. Ele me diz: você não servia as pessoas, não era humilde. E você tem que se tornar humilde diante de Deus, humilde diante dos seus irmãos. Ele me diz: você tem que se tornar humilde e começar a servir as pessoas, começar a dar amor às pessoas, aos pobres. Não importa se você é pobre ou rico, mas você tem que começar a se dar a si mesma para servir. Ou seja, começar a se dar a si mesma e servir a essas pessoas. Seja um órfão ou uma órfã, seja uma viúva ou um viúvo, você tem que visitar os velhinhos, as pessoas que são da terceira idade, dar amor, dar coisas que elas nunca têm porque já não têm família, e você tem que começar a dar amor às pessoas na terra, porque é a única oportunidade para que você realmente ganhe as coroas que eu estou te dizendo. Ou seja, isso é o que eu quero que você faça, que você comece a dar amor às pessoas, coisas que você nunca fez na sua vida como católica. E eu digo, sim, isso é verdade. Eu nunca tinha feito isso como católica. Eu nunca, jamais tinha servido as pessoas como se faz em uma igreja cristã. E como católica, eu não me preocupava com isso. Como católica, eu me preocupava em me vestir bem, ou em estar na melhor escola, ou em me vestir na moda, ou estar por dentro dos filmes que eu assistia com tudo isso, e achava que isso estava certo, e isso não estava certo, ou seja, tudo isso era errado. E esse era o pecado que eu tinha, viver uma vida mundana. Esse era o grande pecado. Então ele me diz: ok, eu vou te devolver a terra, mas antes de te devolver, você precisa saber que você tem um propósito, e esse propósito eu vou te dizer. O propósito é que você tem que dar seu testemunho a cada uma das pessoas com as quais você vai se encontrar na terra e dizer a elas que há um inferno e há um céu, e que o inferno é real e que o céu é real, e que se cometer um dos pecados, vão para o inferno. Ou seja, se seu irmão não segue os 10 mandamentos, você vai e se condena no inferno. E é muito triste saber que há tanta gente que se condena no inferno porque são milhares e milhares de almas estão no inferno. Ou seja, é um lugar muito horrível para que vocês se condenem por cometer um simples pecado. E eu, irmãos, digo a vocês, esse não é o lugar que nós, seres humanos, merecemos. Ou seja, não é o lugar onde alguém deseja ir depois de morrer. Ou seja, o lugar que merecemos ir é o céu, não o inferno. E eu peço a vocês que, neste momento, irmãos, ou seja, se vocês sabem que estão cometendo algum erro, arrependam-se deste dia, desse erro, dessa grande falha que vocês têm como humanos, e entreguem suas vidas a Jesus Cristo. E comecem a viver a vida como Jesus, ou seja, se santifiquem, ou seja, santifiquem suas vidas e deem o melhor de vocês para as pessoas, ou seja, tentem viver uma vida reta, não uma vida de pecado, porque a vida de pecado os levará ao inferno. E quando eu voltei, depois que Deus me disse, eu vou te trazer de volta à terra, mas quando você voltar à terra não vai lembrar de muita coisa. Ou seja, você não vai se lembrar de certas partes, porque eu vou apagar da sua mente, vou apagar o que aconteceu. Ou seja, porque se você se lembrar das imagens desses monstros, desses demônios, não vai conseguir viver sua vida. Você vai ter pesadelos todos os dias. Então eu vou apagar da sua memória essa parte para que você possa sobreviver. E vou te dar apenas certas partes para que você se lembre. Você vai, pesadelos todos os dias. Então eu vou apagar da sua memória essa parte para que você possa sobreviver. E eu vou te dar apenas certas partes para que você se lembre. Eu vou te dar tudo o que aconteceu em um só sonho, em um momento da sua vida, quando você tiver entregado seu coração a mim, quando realmente tiver se batizado, quando tiver tomado a decisão de me seguir 100%. Nesse dia, eu vou te dar o sonho para que você saiba o que aconteceu, e aí sim você vai poder dar seu testemunho a todas as pessoas. E o que aconteceu, irmãos, ele me traz de volta à terra, e eu estava lá. No lugar onde eu estava na morgue, já estava totalmente coberta com um lençol, e uma enfermeira, eu estava anotando com certeza,
meus sintomas porque eu tinha morrido. E eu me levanto e a enfermeira, quando eu chego e levanto o lençol, a enfermeira grita: "Uau, o que aconteceu?" E eu digo: eu não sei o que aconteceu, estou viva. E ela me diz: "Bem, você estava morta." E estava morta por 1 hora, ou seja, eu passei 1 hora morta. E eu digo: bom, eu sei que tive uma presença, que foi Deus, que foi Ele quem me trouxe de volta, e sei que Jesus foi quem me deu essa oportunidade de voltar a mim aqui neste momento, de voltar a viver aqui na Terra por algum motivo, por um propósito, mas eu não me lembrava de nada. Irmãos, eu não me lembrava de nada que tinha acontecido naquele momento. A única coisa que eu me lembrava é que eu tinha estado na presença de Jesus, e é uma presença que você nunca vai esquecer. É uma presença extremamente linda, né? A presença que eu senti de Jesus no momento em que eu fui ao céu. O céu é incomparável com a terra. Não há lugar mais lindo do que estar no céu, na presença do nosso Deus Pai. E, acima de tudo, ver Jesus. Eu digo: Jesus, eu não consegui ver seu rosto porque era pura luz que emanava de seus olhos. Eu via o seu jaleco, branco, muito bonito. Eu via aqui a parte de lavanda que ele tem e era como uma cor púrpura, e suas sandálias eram de ouro, e os pés preciosos, e tinha as marcas da crucificação em suas mãos e nos pés. E incrível, mas a gente se derrete diante da presença do nosso Senhor Jesus. É algo incrivelmente lindo. Nunca mais eu me compararia a viver como estou vivendo agora com a presença de Jesus. Ou seja, ser cristão é compromisso. É um compromisso com os 10 mandamentos. É um compromisso consigo mesmo como pessoa, poder melhorar a sua vida, para poder melhorar em todos os sentidos, ou seja, dar o melhor de si para os outros e dar o melhor de Deus para os outros. Também porque Deus está em você, Jesus está em você, e por meio de Jesus é que podemos fazer todas as coisas possíveis. E nesse momento, quando eu voltei, eu levei 3 meses para conseguir me recuperar. Minha cabeça era do tamanho como de 3 bolas de basquete, imaginem. 3 bolas de basquete, ou seja, era gigante. Minha cabeça estava totalmente quebrada e o médico me diz: fizeram raio-x, fizeram eletrocardiogramas, fizeram quantidades de encefalogramas, de tudo. E ele me diz: não sabemos como você está falando, como você está coordenando os seus movimentos, porque outra pessoa como você, eu teria ficado em estado vegetativo, né? Ou seja, não teria conseguido falar, não teria conseguido andar, não teria conseguido fazer nada se não fosse pela presença de Deus, pelo amor infinito que Ele tem por nós, que Ele me devolveu saudável e salva completamente, sem nenhuma, como se diz, Ele não me deu, Ele não me deu nenhum derrame cerebral. Supostamente perdi muito sangue, sim, mas não tive acidente vascular cerebral, não tive. Outras fraturas, ou seja, estava tudo normal, minha cabeça estava inflamada. Mas os médicos não entendiam como eu estava viva. Foi um milagre. Deus me trouxe de volta saudável e salva. E eu voltei a ter vida. Minha vida mudou completamente. Eu já sentia desejo por Deus e de aprender mais sobre sua palavra. Mas minha vida já mudou completamente. Eu já sentia que tinha esse desejo por Deus, esse desejo de aprender mais sobre a sua palavra. E comecei a ler mais, comecei a estudar mais a palavra e comecei a frequentar igrejas cristãs. E ao mesmo tempo que ia à igreja católica e à igreja cristã, ao mesmo tempo, era como se eu ainda não estivesse convencida de que precisava mudar de ambiente, de mudar de religião. Eu sentia esse chamado, que Deus estava me chamando, e disse: ok, não sei o que é, até que finalmente conheci, depois de muitos anos, uma amiga na universidade, já mudando de profissão. Na segunda profissão que tive, estudei administração de empresas, e na segunda profissão, na universidade, conheci uma pessoa que era cristã, uma amiga, e ela me convidou um dia para uma conferência, para um avivamento cristão, que chamam de avivamento cristão, e ela me diz: você quer ir à minha igreja? E eu digo: sim, eu quero ir à sua igreja. E fui. E quando fui, eu nunca me trocaria por aquele dia. Aquele dia, eu senti o Espírito Santo e caí no chão e comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e não parava.
E era a presença do Espírito Santo que naquele momento me envolvia. E eu dizia a ela, mas por que eu choro tanto? E ela me dizia, é o Espírito Santo. E eu, ok. E eu disse, eu quero me batizar, quero me batizar. E ela me disse, sim, você pode se batizar, mas precisa fazer um curso. E eu disse, ok, eu faço o curso. E comecei a fazer o curso para me batizar. Eu me lembro que durou cerca de 15 dias o curso. E depois do curso ela tomei a decisão de me batizar. Quando eu me batizei, o que aconteceu naquela noite? Na véspera do batismo, eu senti que uma presença estava me sufocando. Era cerca de 1 da manhã e estava totalmente escuro no meu quarto, na minha casa na Colômbia. E senti que alguém estava me sufocando e tentando me afogar. E então a única coisa que eu disse foi Jesus. Jesus, em nome de Jesus, você, presença, demônio, como você se chama, que vem do inferno, tem que ir embora agora e me deixe em paz e não pode me fazer mal. Você não pode e não tem a capacidade de me matar, porque a presença de Deus, nosso Senhor, em mim é maior do que você em mim. E você tem que ir agora mesmo em nome de Jesus. E eu disse assim com muita segurança, você vai embora. Demônio, uau! Imediatamente ele me soltou. Eu não vi, mas sentia que era o demônio que estava me sufocando, que estava me matando, me sufocando. E naquele momento, meu quarto estava totalmente escuro porque era de noite, era 1 da manhã. E senti que se tornou uma luz branca, ou seja, meu quarto se acendeu com uma luz branca, imensamente branca, brilhante. E senti que... E naquele momento, meu quarto estava totalmente escuro porque era de noite, era 1 da manhã. E senti que se tornou uma luz branca, ou seja, meu quarto se acendeu com uma luz branca, imensamente branca, brilhante. E senti que cheirava a jasmim como flores e eu disse, uau, esse cheiro é como o céu. Já senti novamente como a presença do céu. Mas foi tanta a impressão que eu fechei os olhos e sei que naquele momento estava Jesus na minha frente. E eu não quis ver por causa da emoção tão grande que senti naquele momento de que ele me virou e me salvou pela segunda vez, irmãos. Pela segunda vez ele me salvou da morte. E quando eu voltei a abrir os olhos já tinha ido... Mas eu sabia que Jesus estava na minha frente e Jesus me salvou. Pela segunda vez de que o demônio me matasse novamente. E, irmãos, aconteceram muitas coisas na minha vida que o demônio quis me atacar ou tirar minha vida para que eu não desse este testemunho. E hoje é um dia para mim, um desafio de dar este testemunho. E eu quero que vocês compartilhem este testemunho e que saibam que Deus está vivo, que Deus é Deus de ontem, hoje e sempre. E se vocês aceitarem Jesus, terão suas vidas em paz, viverão uma vida em paz, uma vida realmente que é uma vida justa. Mas se vocês não tomarem a decisão hoje de aceitar Jesus em suas vidas, vocês não estarão em paz e não terão uma oportunidade de entrar no céu, mas sim irão para o inferno. Ou seja, é a única oportunidade que eu peço a vocês que vejam que o que aconteceu comigo é verdade, é real. Ou seja, qualquer pessoa que esteja na minha posição, ou seja, que tenha passado pela mesma experiência que eu tive, você pode ter essa mesma experiência, mas se você se arrepender agora, irmão, é a maneira de evitar ir para o inferno. E eu peço que neste momento realmente seja a oportunidade para entregar suas vidas a Deus e que façam uma simples oração dizendo, Senhor Jesus, perdoa-me por todos os meus pecados, por todas as minhas iniquidades, por todas as coisas más que eu fiz por todos, meus maus pensamentos que tive na minha vida, por todas as falhas que cometi em relação aos meus irmãos, em relação às minhas irmãs, em relação a mim mesmo. Eu te peço, Pai Santo, que me perdoes de todo o coração por todos esses pecados e me des a oportunidade de entrar para viver na tua glória, para entrar a viver contigo, Senhor. E eu abro as portas do meu coração e entra tu para viver em mim, para morar comigo. E eu te aceito e te prometo te seguir pelo resto da minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.